O jogo de basquete foi criado em dezembro de 1891 pelo professor de ginástica James Naismith na cidade de Springfield, Massachusetts. Para criar o jogo ele usou uma cesta de pêssego, uma vara de 10 pés e uma bola de futebol. Em 1891, o primeiro jogo de basquete foi disputado entre os alunos de James. Demorou um pouco, mas um ponto acabou sendo marcado, e o primeiro jogo de basquete terminou com uma pontuação final épica de 1-0. James Naismith ajustaria as regras do jogo nos próximos 20 anos, e o jogo continuaria a evoluir. Em 1892, o drible tornou-se um movimento legal. Em 1893, foi disputado o primeiro jogo de basquete universitário feminino. Em 1895, a popularidade do basquete se espalhou e o basquete se tornou um esporte estabelecido, praticado em várias escolas de ensino médio e universidades. Em 1901, a competição universitária de basquete estava ocorrendo em todos os Estados Unidos. Com o passar dos anos, Naismith adicionou uma tabela e criou uma bola de basquete de couro. Em 1906, um anel de ferro com rede tecida foi usado e substituiu as cestas de pêssego. Na década de 1920, pequenas ligas de basquete estavam se formando em todo o país. Entre esses grupos que se formaram estavam os Harlem Globetrotters, cujo estilo chamativo e divertido ajudou a espalhar a popularidade do basquete. Em 1936, o basquete tornou-se oficialmente um esporte olímpico com o jogo da medalha de ouro disputado ao ar livre em condições de chuva. Em 1937, o basquete profissional estabeleceu a NBL, ou seja, a National Basketball League, que se tornou a primeira liga oficial de basquete profissional em 1939. O basquete da NCAA realizou seu primeiro torneio de campeonato oficial em 1946. A competição surgiu para a National Basketball League, o que significa que a Associação de Basquete da América foi fundada por Walter Brown. A popularidade da National Basketball League era um pouco maior do que a nova Associação de Basquete da América, mas ela estava crescendo rapidamente enquanto hospedava os principais jogos de basquete no Boston Garden e no Madison Square Garden de 1946 a 1949. As duas ligas competiam intensamente para ser a principal liga de basquete da América. Isso foi até agosto de 1949. Os líderes da NBL e da Associação de Basquete da América se encontraram no Empire State Building e os dois grupos concordaram com a fusão de ambas as ligas, que se tornou a National Basketball Association. Ou, claro, como a conhecemos, a NBA. George Mikan estava apenas começando sua carreira no basquete em meados da década de 1940 e se tornou a primeira estrela da NBA em uma liga que se tornaria toda sobre estrelas em 1954. O relógio de 24 segundos foi introduzido na NBA para acelerar o ritmo do jogo. Em 1956, Bill Russell foi elaborado pelo Boston Celtics, que foi o início da maior dinastia da história da NBA. Em 2 de março de 1962, Wilt Chamberlain teve a maior pontuação da história da NBA, marcando individualmente 100 pontos em um único jogo. Em 1970, Oscar Robertson, um lendário jogador da NBA e ex-presidente da NBA Players Association, entrou com uma ação antitruste contra a NBA. O processo foi encerrado em 1976, o que resultou na criação da NBA Free Agency, que permitia a mobilidade do jogador por escolha dos jogadores. Em 1976, a NBA e a ABA, que era a American Basketball Association, fundiram-se em uma única liga. A NBA tratou isso como uma expansão e absorveu 4 times da ABA, aumentando a liga de 18 para 22 times. Na década de 1970, a popularidade da liga foi atingida em meio à violência no tribunal e a quantidades alarmantes de abuso de drogas em toda a associação. Em 1978, Larry Bird foi elaborado pelo Boston Celtics, e em 1979, Magic Johnson foi elaborado pelo Los Angeles Lakers. Isso gerou a maior rivalidade da história da NBA, o que levou a NBA a recordes de popularidade e audiência. E Magic e Bird agora são comumente vistos como os salvadores da NBA.
Em 1984, Michael Jordan foi draftado pelo Chicago Bulls. Michael seria o único a assumir a tocha de Bird Magic, e Jordan levaria a liga a novos patamares ao longo da década de 1990. Em 1992, o time olímpico de basquete dos Estados Unidos incluiu jogadores da NBA pela primeira vez na história olímpica, liderados por Jordan, Magic e Bird. O Dream Team dominou os Jogos Olímpicos de Barcelona e o time é comumente creditado por aumentar a popularidade da NBA em escala global. Após a aposentadoria final de Jordan em 2003, jogadores como Kobe Bryant, LeBron James, Tim Duncan, Allen Iverson e Steph Curry assumiram o cargo e ajudaram a marca da NBA a crescer na liga que conhecemos e amamos hoje.